Bom dia para você, que a paz do Senhor Jesus Cristo possa reinar na sua vida. Eu quero compartilhar com você nesse momento uma mensagem de Deus para o seu coração, que fica aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 5, primeiro versículo em diante, diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Olha só, este homem, ele era leproso, mas essa lepra do Naamã, esse comandante do rei da Síria, era aquela lepra física na sua pele. Ele era um comandante, ele era alguém muito importante ali no exército, e a Bíblia diz que através da vida dele, através dele, o Senhor deu grandes vitórias à Síria, aquele país. Mas ele era leproso na sua carne, ele tinha feridas na sua pele, mas também ele era leproso na sua alma, porque ele carregava uma enfermidade que era uma vergonha para as pessoas daquela época. Aquela enfermidade, as pessoas ocultavam, escondiam, era contagiosa, fedia. E ele, apesar de ser leproso, ele não deixava de guerrear suas guerras, ele não deixava de lutar as suas batalhas, porque a Bíblia diz que era através dele que Deus estava dando vitória para a Síria. Deus estava usando ali um homem leproso, um homem com problemas, né, na carne, na alma, problemas físicos e psicológicos diante da sociedade. O rei o respeitava muito porque ele era um herói de guerra. Então nós podemos observar através da vida desse homem que Deus ele é tão misericordioso que ele estava usando aqui um homem leproso, ou seja, um homem doente, um homem com problemas, mas estava dando vitórias através daquele homem. E Deus tinha um grande plano na vida dele, de curá-lo, de sará-lo. Mas ele se recusou a ir para a guerra por causa da sua lepra, por causa da sua dificuldade que ele tinha. Então nós podemos trazer isso para a nossa vida hoje, apesar de nossas lutas, de tribulações, problemas que temos na vida. Nós não podemos deixar de lutar, nós não podemos deixar de acreditar na nossa vitória. E ele saía leproso, ia para a guerra e tinha vitória leproso. Chegou o tempo de Deus curá-lo. Tudo é no tempo, acontece, ocorre no tempo de Deus. Lá no livro de Eclesiastes, o rei Salomão diz isso. Ele diz o seguinte, que tudo ocorre no tempo determinado. Então Deus determina um tempo para nos sarar, para nos curar. Mas enquanto Ele não cura, enquanto Ele não sara, enquanto Ele não faz o milagre, nós não podemos encostar as armas de lado e parar. E não ir mais para a guerra. Nós temos que ir. Você precisa continuar essa batalha, essa luta, porque Deus vai te dar vitória nas condições que você está, não é? Às vezes nós pensamos, não, se eu tivesse uma melhor condição, né, um melhor desempenho, eu tivesse isso, eu tivesse aquilo, então eu poderia vencer. Não, você pode vencer na condição que você está. Ele estava na condição de um leproso. E lepra, irmãos, para hoje já tem cura, se cuidar a tempo. Mas na época dele não havia cura. Ele sabia que o caminho dele, o que aguardava ele, seria a morte, porque cada vez mais a lepra só avançava e ele só iria perdendo naquele campo de batalha da saúde. Ele estava perdendo, estava tendo vitória de um lado, mas estava perdendo do outro lado. Ele sabia que aquela lepra iria levá-lo até a sepultura, iria levá-lo até a morte. Mas ele não deixava de lutar as suas lutas, porque a luta não era só dele. A luta era de um povo, a guerra era de um povo. Ele lutava por um povo. Então essa guerra não é só sua. Você vence e outros vencem com você.
As lutas que você está enfrentando, cada vez que você vence, que você tem uma vitória, essa vitória não é só sua. Então você precisa continuar lutando, porque você está lutando não só por você, mas por outros. Quantos não estão olhando para você? Quantos não se inspiram em você, não se espelham em você? Quantos não têm o olhar voltado para você, para ver se você vai vencer? Porque você vencendo, aquela pessoa também ganha força para vencer. Apesar de Naamã ele está naquela condição precária, né? A lepra é uma doença bem feia, aquelas feridas do seu corpo, né? Fedor, ela fede. Eu já tive com pessoas assim que tinha lepra, fede bastante. E aquele fedor, aquelas feridas que poderiam colar, né, na sua roupa de soldado, quando ele tirava a roupa em casa, né, ele poderia ter feridas ali coladas à roupa, mas ele não olhava para essas dificuldades, ele estava lutando pela Assíria. E o interessante é dizer que a Bíblia diz que Deus estava dando vitória à Síria por meio dele, por meio daquele homem. E chega um dia em que ele apesar de ser um comandante, ele teve humildade suficiente para ouvir a sua mulher e ouvir uma criança, uma menina. A Bíblia diz que era uma menina, eu não sei quantos anos ela tinha, poderia ter de 10 a 13 anos, não sei, ajudava nas tarefas do lar, ajudava a sua senhora. Ela era uma empregada, uma escrava na casa dele, e ela diz: olha, se ele tivesse lá no meu lugar, lá em Israel, lá tem um profeta, lá em Samaria, se estivesse lá diante do profeta, o profeta curaria ele. E ele resolve, aquela menina fala com a mulher dele, a mulher dele fala com ele, e ele tem humildade suficiente para entender que aquela criança poderia estar trazendo uma solução para a vida dele. E ele deu ouvidos ao conselho da sua esposa e daquela criança e foi até Samaria. E lá Eliseu ordenou a ele que mergulhasse 7 vezes no rio Jordão, e ele tomou aquele conselho dos seus empregados, dos seus soldados. Eliseu já tinha ordenado, ele ficou meio assim receoso de se fazer isto, e os soldados conversaram com ele mais uma vez. Ele toma o conselho, mergulha 7 vezes e Deus restaura, sabe? Vai chegar o dia da sua restauração. Vai chegar o dia de Deus fazer algo aí maravilhoso na sua vida. A Bíblia diz que a pele dele ficou como a pele de uma criança. Ou seja, geralmente a pele de uma criança, ela não tem mancha, ela não tem ruga, ela é uma pele macia. Ele ficou com a pele, né, de quem fez um tratamento muito especial, mas foi o tratamento que Deus fez na vida dele. Então vai chegar o dia de Deus fazer o tratamento de cura, de restauração na sua vida, de fazer nova todas as coisas. Mas até esse tratamento chegar, você não pode parar de lutar as suas lutas, as suas guerras, enfrentar essas guerras, porque o Senhor está com você, vai te dar vitória nessas guerras. Você não pode se dar o luxo de dizer: não, eu vou ficar aqui parado por causa disso. Seja o que for, deixa de lado o que está atrapalhando, deixa de lado o que impede e continua a sua luta, continua a sua guerra com as armas que você tem, com o que você pode, com o que você pode fazer. Você continue fazendo as coisas com o que você pode fazer. Então, mas até lá você vai precisar dar ouvidos a conselhos, observar, porque Deus usa pessoas para falar conosco. Então Deus vai usando pessoas para falar com você. Vá tomando posse dos direcionamentos de Deus para a sua vida, e tudo vai ficar bem. Deus fará nova todas as coisas. Deus fará coisas grandes, milagres e maravilhas na sua vida, mas você não pode parar, não é? Você não pode estacionar. Você está numa guerra, nós estamos em uma batalha, e nessa batalha nós não podemos colocar pessoas ou coisas ou acontecimentos para que nós não vá para a guerra, para que nós não continue lutando essas nossas batalhas. E ele, como eu já falei, ele tinha o problema na carne e o problema no psicológico, né, de saber que nunca seria sarado, porque aquela doença não tinha cura para a época dele. Então ele não colocou empecilho, impedimento em nada disso. Ele continuou batalhando
E ele foi vencendo, vencendo, até receber. Deus, ele é simplesmente fiel. Eu quero orar por você nesse momento. Quero estar orando com você. E teve aí uma mudançazinha no nome do canal. Quando você vê alguma mudança, não repare. Eu coloquei aí, eu tirei o oficial, né? Era Leandro aí, oficial. Eu tirei o oficial e coloquei do Vale. Estou dando essa explicação que vocês seguem, às vezes você fica sem entendimento. Por que ele colocou do Vale? É porque eu moro aqui no Pernambuco, mais precisamente na cidade de Petrolina, né? E aqui se chama o Vale do São Francisco, que tem o rio São Francisco aqui. E é um vale, né? O rio é num lugar baixo que vai correndo entre as cidades. Aqui onde eu moro, ele corre entre Petrolina e Juazeiro. Então aqui chama o Vale do São Francisco, conhecido também como o Vale das Uvas. Aqui tem muito, o pessoal planta muita uva aqui na região. Então eu fiz uma referência ao lugar que eu estou. Já estou aqui por muito tempo, né? Apesar que eu sou do Ceará. Eu sou ali na cidadezinha perto do Crato, Farias Brito. Perto do Crato, morei 10 anos ali no Crato quando criança. E depois vim para cá, para o Vale do São Francisco. Então estou fazendo referência ao Vale do São Francisco. Não é o Vale, não é o Vale de Ossos Secos de Ezequiel 37, né? É o Vale do São Francisco, o Vale do Rio São Francisco, para vocês entenderem. E eu quero orar por você, orar pela sua vida. Então eu coloquei aí, Bispo Leandro do Vale. Eu estou pregando aqui no Vale, daqui do Vale, para vocês, onde você estiver, né? Vocês que são do Pernambuco, da Bahia, do Ceará, de São Paulo, onde você estiver. Quero pedir também, antes de orar, que vocês, se puder, deixem o like. Aí você pode pensar, por que esse pastor quer tanto like? Deixa eu explicar para vocês aqui por que eu peço like. É porque a gente tem aí mais de 3 mil inscritos no canal, mas o YouTube ele não mostra esses vídeos que eu faço para as pessoas. Ele mostra devido ao like, por exemplo. Se muitas pessoas der o like no vídeo, ele vai mostrar para outros inscritos do meu canal, né, do nosso canal aqui. Então vai chegar, ele vai começar a mostrar para outros inscritos. Então você que está recebendo aí, essa mensagem é diretamente para você, porque ela está chegando só até você. E, por exemplo, tem quase 3.500 pessoas no canal, mas quando eu envio um vídeo e as pessoas não dão muito like, então ele, por exemplo, ele imprime, vamos dizer, imprime aí 80 vídeos, manda para 80 pessoas aleatoriamente. Para alguns ele manda por notificação. E aí, à medida que as pessoas assistem e não deixam o like, então eles, não, esse vídeo ele não é muito legal, então não vou mostrar para mais pessoas. Então quanto mais like tiver no vídeo, ele começa a mostrar para outras pessoas, e cada vez que eu postar vai mostrando para outras pessoas mais inscritos do canal. Vão vendo o vídeo, né? E se você puder compartilhar também ajuda. Deixe o seu comentário aí, pedido de oração, que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar agora por vocês. Eu estou orando aqui por vocês, gente, porque isso foi um chamado que Deus me deu para orar por vocês, abençoando a vida de vocês em nome de Jesus, né? Com palavras, né, profetizadas pela fé de bênção, para que Deus possa restaurar a sua vida, a sua saúde, a sua casa, a sua família, em todos os sentidos. Então eu quero orar por você nesse momento. Meu Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu me encontro aqui, Senhor, orando pelo teu servo, pela tua serva, pelos pedidos deles, Senhor, pela família deles, que o Senhor possa ler todos os comentários e ver a necessidade dos teus filhos, do teu povo. Eu te peço o seu socorro urgente, Senhor, nessa causa, nesse pedido, Senhor. Que o Senhor possa olhar com o seu olhar de bondade, de amor, de misericórdia, com o seu olhar de carinho, para esse meu irmão, minha irmã, para a família deles, meu Pai. Que o Senhor possa abrir as portas, curar as feridas da carne, da alma. Que o Senhor possa abrir as portas, Senhor, fechadas em todos os sentidos, porta de emprego e outras portas, Senhor. Que as pessoas queiram fazer concursos, seja o que for. Que o Senhor venha abrir as portas, meu Deus, porta de uma loja que essa pessoa quer colocar, uma fábrica, que o Senhor abra as portas para essa pessoa comprar, meu Deus, o sítio dela, a fazenda, seja o que for, meu Deus, abra as portas, da paz, repreende todo espírito de contenda, da paz, da saúde, da união,
da prosperidade, Senhor, da sabedoria e entendimento.